Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, 18 de março de 2021, quinta-feira, vejamos aqui no Santo Evangelho do dia, narrado por João, capítulo 5, versículos 31 ao 47, o que o Senhor Jesus nos diz neste Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Ele também, o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinai as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não vereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro vieste em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns aos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras desse santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui Jesus dizendo que eles não acreditaram nas palavras de Moisés, que Moisés já falava a respeito de Jesus. Agora, se eles não acreditam nas palavras de Moisés, que dava testemunho de Jesus, que ele viria, então, como é que eles vão acreditar em Jesus que estava ali pelo aí? Agora, o que acontece é que Jesus, ele foi o enviado de Deus para a salvação de toda a humanidade. E os fariseus, todo o povo da época, né, os judeus, eles não acreditavam em Jesus. Eles não queriam concordar, de hipótese alguma, que Jesus era o Filho de Deus. Eles não queriam admitir que Jesus pudesse fazer tantos milagres, tantas obras boas como ele fazia. E eles ficavam irados com Jesus quando Jesus fazia milagres ou fazia qualquer uma outra coisa num dia de sábado. Eles ficavam completamente irados porque eles procuravam observar
a lei que determinava na época que o sábado era santificado, que não podia se fazer coisas no dia de sábado. E Jesus não olhava se era sábado ou qualquer um outro dia para fazer as boas obras a favor daquela pessoa que precisava. Quantas curas, quantas libertações Jesus fez em dia de sábado. E aí, por isso, eles perseguiam a Jesus. Jesus diz aqui também que ele não pode dar testemunho dele mesmo. Quem dá testemunho dele mesmo são as pessoas que vêem suas boas obras. Isso significa o quê? Que Jesus faz o milagre, aí aquela pessoa que recebeu o milagre e as pessoas que viram Jesus fazer o milagre é que vão dar testemunho dele. Ora, vimos aí, Jesus chegou aqui e curou aquele leproso. Vimos aqui, Jesus chegou ali e expulsou um demônio daquela pessoa. Vimos ali uma pessoa que estava doente há tantos anos e Jesus só disse, levanta-te e anda. Então, todas as pessoas que viram essas obras de Jesus, que dão testemunho de Jesus. E o Pai que o enviou, ele enviou Jesus para que o povo acreditasse em seu Filho Jesus. Em todas as obras que Jesus fazia, era preciso que o povo acreditasse. Mas é como se diz em outras oportunidades, que a luz veio ao mundo e os homens a ignoraram. Preferiram ficar nas trevas, afundados em seus pecados, em suas contradições, em tudo aquilo que é injusto, dando lugar às crenças do inimigo, e o inimigo preparando tantas e tantas ciladas, e o homem desprezando a luz para ficar com as trevas. Isso aconteceu e acontece nos dias de hoje. Nós também, nos dias de hoje, tantas e tantas vezes, nós desprezamos a luz, desprezamos a vida, para ficarmos mergulhados na escravidão do pecado. E isso, meus amados irmãos, as consequências são drásticas e são ruins, se bem que Jesus, ele é misericordioso. A misericórdia do nosso Pai Celeste é infinita, e ele, apesar de nós sermos grandes pecadores, da não observação das palavras de Deus, ele está constantemente nos dando a condição de nos arrepender de nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros, a nossa falta de crença em Deus, a nossa desobediência à palavra. Vivermos de mal com a sociedade, fazermos mal ao nosso irmão, isso não é justo. É um mandamento de Deus, amar o teu Deus sobre todas as coisas, e depois desse, amar o seu próximo como a si mesmo. Não devemos fazer mal ao nosso semelhante. Precisamos viver em comunhão com o nosso semelhante. E nesse tempo de Quaresma, que é um tempo de arrependimento, é um tempo de penitência, é um tempo que nós devemos, mais do que nunca, procurar, observar e cumprir a palavra de Deus, porque Jesus veio para a nossa salvação. E nessa época aqui foi que ele passou por todo aquele martírio. Ele sofreu muito, 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 tudo em consequência de nosso pecado, para antecipadamente salvar as nossas vidas, salvar nossa alma. Então Jesus morreu naquele cruzeiro, foi morto, foi crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou para a glória do Pai Celeste. E Jesus está vivo, presente em nosso meio. O Espírito Santo nos guia, nos rege, nos ilumina. Agora, é preciso que nós acreditamos na palavra de Deus. É preciso que nós observamos a palavra de Deus. E nesse tempo de Quaresma, vamos buscar a paz, vamos buscar a reconciliação, vamos nos arrepender de nossos pecados e procurar viver a palavra de Deus, procurar viver na graça do Senhor, na obediência, para que nós possamos ter paz nesta vida. Porque esta vida aqui é passageira. Nós sabemos que o nosso tempo aqui é por um tempo. Nós não vamos ficar aqui a vida toda. E essa vida aqui é a preparação para a vida, para a próxima vida, para a vida de salvação. Eu até diria que essa vida aqui é como se fosse uma escola
que a gente vem ali para estudar, fazer experiência, fazer aqueles cursos, né? Mais ou menos assim. E que a nossa próxima vida, que é a vida eterna, ela depende dessa aqui, vai depender de nossas obras. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, procurar viver a vida, a palavra de Deus, na graça de Deus, dar testemunho de Deus, porque o fato de nós estar vivo todos os dias, com saúde, trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra, o que nós queremos, o que mais nós queremos da vida? Se este aqui já é um testemunho de Jesus que ele está nos dando, a própria vida, o fato de cada dia que nós ganhamos na nossa vida, são novas oportunidades que ele está nos dando. Vocês podem ver, a pessoa, por mais pecadora, por mais ruim que ela possa ser, o Senhor Deus não a condena. Ele está sempre dando condição para que ele se arrependa, se converta e busque a palavra de Deus. Essa é a grande missão do nosso amado Jesus, que o Pai Celeste o enviou para salvar todo aquele pecador, todo aquele que gerou desobediência em seu coração e deu lugar às falsas promessas satânicas do inimigo e veio as consequências do pecado, seja todo tipo de pecado, que são coisas do maligno, não são coisas que provêm de Deus. Aquilo que provém de Deus é a bonança, é a felicidade, é a alma pura, leve, que nós possamos ter e que Jesus nos promete e que um dia teremos com toda certeza. Queridos e amados irmãos, fiquem todos na graça do Senhor Jesus, tenham todos um santo e maravilhoso dia e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser.